A gente avisou, a gente falou, a gente disse o que ia acontecer. Nós avisamos que o governo Lula seria um governo de um estelionato eleitoral. Ciro falou inúmeras vezes. E quando dizíamos para aqueles que faziam o tal 12+1, na esperança de desespero de dizer um não a Bolsonaro, eu dizia para estes: vocês estão fazendo um 12+1 e o governo Lula vai ter coisas iguais ao do Bolsonaro. Profetas, videntes, talvez sim, porque vidente tem a ver com enxergar as coisas. E nós enxergamos as coisas. E quantas vezes nós falamos isto? Mas aí a gente era ressentido. A gente era contrário, tinha má vontade com o Lula. Não aceitamos a derrota. Tudo isso eu ouvi. E agora eu vejo o Eduardo Moreira questionar o governo Lula. Interessante. Interessante porque Eduardo Moreira, que ora estava com Ciro, ora se tirou também no colo do Lula. Serviu a dois senhores. Será que o Eduardo Moreira não viu que o governo Lula é um governo neoliberal, só que de vermelho e não de verde e amarelo? Será que o Eduardo Moreira é tão ingênuo assim? Sinceramente, acredito que não. Mas são válidas as críticas dele. E é por isso que eu vou colocar aqui elas num vídeo upado, um recorte feito pelo canal Em Nome da Rosa, do meu querido amigo Cristiano Araújo, a qual eu peço também, se você ainda não é inscrito lá, se inscreva também nesse canal. Então, gente, vamos ouvir o que o Eduardo Moreira tem a dizer. Meu irmão, quem será que manda no governo? Será que é o PT? Será que é o Centrão, como a gente acha? Ou será que, meu irmão, é a Faria Lima? O maior problema do Brasil hoje, para o governo, é a taxa de juros. Ele não consegue baixar a taxa de juros porque tem um presidente do Banco Central bolsonarista e que tem a autonomia, a independência para poder fazer o que quiser. E dane-se. Dizem as notícias que quem decidiu quem vai votar o que pode e o que não pode na Petrobras são pessoas que estão a mando do maior banco de investimento do Brasil, dizem as notícias. Mas isso é novidade? Você do outro lado tem... Você acha que isso é uma notícia nova? Nós já falávamos isto. Nós já dizíamos isto. Quando nós dizíamos... Eu me lembro que teve um comentário de uma pessoa que eu disse que o governo Lula estava a serviço do rentismo. Teve um desses petistas fanáticos dizendo que era a fantasia da minha cabeça. Mas isso aí é o que o Eduardo Moreira falou em 3 palavras, é isso. Nós já falávamos sobre isto. Mas vamos ouvir mais o que o Eduardo Moreira diz. Se a Petrobras fosse nossa, porque hoje o maior bloco de propriedade da Petrobras, não de controle é da União, das ações ordinárias, mas do capital social, o maior bloco é de investidor estrangeiro. É mais de 40%. Mas vamos voltar, Ministério das Minas e Energias, que é quem controla o tesouro, tem a chave do tesouro. E tesouro, meu irmão, que tem muito dinheiro, que tem dinheiro para todas as próximas gerações, dentro das nossas montanhas, debaixo do nosso solo. Para quem que a gente entrega? Para o PSD do Kassab. Mas isso é o que a gente acha. Porque várias matérias ontem na imprensa
davam conta que quem realmente manda no Ministério das Minas e Energia é quem? Bruno Bianco. Ele era o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União do Bolsonaro. Acabou o fascismo. Somos contra Bolsonaro. Somos contra Bolsonaro. Acabou o fascismo. O PT é contra Bolsonaro. Mas, veja bem, 3 pontos a ser destacados. O primeiro que o Lula nunca assinou um único pedido de impeachment contra Bolsonaro. Nunca. O segundo, ele mantém a equipe econômica do Bolsonaro. Ele mantém figuras do Bolsonaro como terceiro ponto a ser destacado. Isso é acabar com o fascismo no Brasil. Isso é acabar com o bolsonarismo. Que maravilha, hein? Onde trabalha atualmente Bruno Bianco? No maior banco de investimento do Brasil. Mas tem outro pré-sal no Brasil, que são as comunicações. O que a gente fez com o Ministério das Comunicações? Só com o Juscelino. A gente entregou para o Juscelino. Por que eu não posso pensar que o maior banco de investimento do Brasil... Essa pergunta é muito boa. Quem manda no governo Lula? PT, o Centrão ou a Faria Lima? Eu diria que o PT é o que não manda nada. Quem manda é o Centrão e a Faria Lima. Essa é que é a grande verdade. Está com a digital nos ministérios que comandam os maiores tesouros do Brasil e não estão na mão da oposição, as principais áreas do governo, meu irmão, tem que ter minha digital. Eu tenho que poder mandar. Eu tenho que poder indicar. Eu adoro, e você sabe disso. Cara, eu bato palma, eu aplaudo, eu vibro quando eu vejo que o Silvio de Almeida foi chamado para ser ministro, que a Sônia Guajajara foi chamada para ser ministra. Que a Aniele Franco foi chamada, que a Margarete Menezes foi chamada. Eu choro com o discurso, irmão, eu canto junto com a Margarete, eu me arrepio. Agora, todos esses discursos não valem de nada. Se o petróleo não for nosso, se o minério não for nosso, se a gente não mandar nas comunicações, se o dinheiro, se a riqueza que se gera nesse país não ficar com a gente, porque com Silvio de Almeida, com Sônia Guajajara, com Aniele Franco, com discurso lindo, vai continuar morrendo preto, vai continuar morrendo índio, vai continuar sendo preso e executado moleque de 17 anos, se os principais bancos de investimento do país continuarem a mandar nessa porra, cara. Não tem como! E não é coincidência os principais ministérios estarem na mão do Centrão e as pessoas que tudo tá levando a quê? Que mandam nesses caras do Centrão estarem ligadas ao maior ou aos maiores bancos de investimentos do país. Vocês repararam? Vocês repararam? Vocês repararam? O que nós viemos dizendo, gente? O que nós vamos falando há tanto tempo? Que não adianta a estética, não adianta a fórmula do parecer, é preciso ser, e o PT não é, o Lula não é, e tu, Eduardo Moreira, tu largou o Ciro para ir pro lado do Lula, tu ainda acredita nas mentiras do Lula? Quem sabe agora cai a ficha de quem o Lula serve. Porque o Lula nunca serviu o pobre, o Lula é um mentiroso, o Lula é um neoliberal hoje, que diz que tem um discurso antifascista, mas promove um fascismo de esquerda. E o Ciro estava louco, o Ciro estava fora da casinha, o Noé tá louco. O Noé tá louco, o Noé tá fora, porque eu não me encaixo nesta porcaria, dessa caixinha que se diz esquerda, uma esquerda que não tá nem aí com as coisas nacionais, com o interesse nacional. Mas o Ciro era louco, segundo os lúcidos lulopetistas, o Ciro estava louco.
Segundo o Cid Gomes, o Ciro fez política com o fígado. Não. O Ciro não tá louco e não fez política com o fígado, não. O Ciro teve a coragem de um Plínio de Arruda Sampaio, de uma Heloísa Helena, porque todos que questionaram, inclusive o Chico de Oliveira, quando todos falaram, quando todos pegaram, quando a gente expõe as evidências, quando a gente mostra a mercadoria que é esse discurso, essa prática petista, e fizemos uma crítica à esquerda, nós vamos sempre ser fascistas para esses fascistas de sinal trocado, para esses enganadores, para esses embaladores de sonhos, para esses neoliberais. Acordou, Eduardo Moreira? Que bom que tu acordou do torpor. Talvez seja tarde. Por quem sabe, tu poderia chegar lá e ter quebrado isso, ter apoiado o Ciro de verdade. Mas tu quis dar uma de isentão de esquerda, para dar voz para todos estes, para esta falsa esquerda. Tudo que tu coloca aqui é real, é verdadeiro, é o que nós falamos, é o que eu venho falando. E eu não venho falando de ontem, não, gente. Eu tô falando desde 2002. Desde 2002! Estou falando alto que é para ver se a pessoa escuta. Mas às vezes quando o ouvido está entupido e o coração pedrou, não tem como. A informação chega, mas ela sai pela urina. Ela não fica aqui, ela vai embora, Mas nós estamos falando isso. Tudo isso que o Eduardo Moreira falou, o Ciro está falando. Nós estamos falando. Tudo isso, Leonel de Moura Brizola falaria, se vivo estivesse. Então, meus caros, que tempos são esses? E se você acha que vai melhorar com Lula, eu estou dizendo isso agora, eu disse isso agora, eu estou dizendo que vai o amor acabar em 6 meses e está acabando antes dos 6 meses. Sabe por quê? Porque não tem mentira que perdure, como o mal não perdura eternamente. A máscara do Lula está caindo e é por isso o desespero hoje. Mas nós vamos estar aqui, firmes, porque nós não mudamos de lado, porque nós não fomos na ondinha do momento, porque nós temos a personalidade de dizer o que pensamos e não estamos compromissados em agradar, mas sim de demonstrar as coisas. Mas Ciro Gomes estava louco. Ciro fez política com fígado, como o seu traidor irmão disse recentemente. O mesmo irmão que não consegue bater de frente e apresentar isto, porque está embotado dentro desse sistema da política, onde os interesses pessoais estão à frente dos interesses da nação. É isso que eu tenho para dizer. E é por isso que eu bato no peito e nem orgulho das minhas posições.